Gravar de novo. Bom, estamos começando hoje. Nós já vimos, acho que 14 metodologias. A última que nós vimos é o Kaizen, que é muito bom, que é melhorar um pouquinho todo dia. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? E, resumindo, se a gente aumentar, melhorar 1% todo dia, no final do ano a gente melhorou 365%. É bom demais, né? E hoje nós vamos começar com uma ferramenta meio interessante, eu acho ela bem interessante, que chama benchmarking. O benchmark, o pessoal acha que é cópia, e não é. Ele é um processo que a gente vai comparar algum processo, uma empresa, com alguém que é padrão, alguém que é referência, tá? Então, eu vou definir um lugar onde eu quero chegar, seleciono as melhores práticas, faço adaptação dessas melhores práticas para a minha empresa e melhoro, tá? Então, não é copiar, mas ele é parecido com isso, com copiar. O que que a gente vai fazer? Mas eu vou pensar. Qual que é a melhor, por exemplo, eu quero melhorar o processo de compras. Almoxarifado. Quero melhorar o almoxarifado, processo de armazenamento. Aí eu fico sabendo que a Vale do Rio Doce, lá de. Esqueci o lugar, lá na Bahia, esqueci o lugar agora. Teofilândia, não. Acho que é Teofilândia. A Vale do Rio Doce tem uma unidade lá na Bahia, que o almoxarifado dela é um negócio, é um espetáculo. O sistema deles. Então, o que que eu faço? Eu vou, eu quero melhorar o almoxarifado. Aí eu vou conhecer o que que é a Vale lá, por exemplo, eu posso pegar a Vale como um padrão, que é um padrão, uma referência. Alguém, eu falei para o pessoal da suprimentos que, que lá é uma referência. Aí o pessoal daí da Bahia quer melhorar o almoxarifado, aí faz o quê? Vai lá dá um jeito de conhecer esse almoxarifado, ver como é que eles praticam, o que que eles fazem e traz as ideias de lá para implantar. Então é uma cópia, você vai copiar, mas você não vai copiar, não não é copiar os processos, você vai identificar qual é, quem que é bom naquilo, quem que é padrão, quem que é referência naquilo e vai. E às vezes você vai pegar o concorrente. Então, imagina, eu quero pensar no processo de vendas. Às vezes eu pego o meu concorrente e vejo o que que ele pratica, certo? Então, o detalhe, o benchmarking, é eu verificar, pode ser para a empresa, pode ser para um processo, verificar alguém que tem um padrão de excelência. Quem que é excelente nisso? A gente descobre quem que é excelente naquele processo ou na empresa, naquele, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, eu quero abrir uma empresa, uma padaria. Imagina que eu quero abrir uma padaria. Aí eu vou aqui em Belo Horizonte. Aí eu vou descobrir, ver todas as padarias que tem aqui em Belo Horizonte e descubro que tem uma padaria, por exemplo, que é a Bononi. Que a Bononi é uma padaria maravilhosa. Aí eu vou lá ver tudo que tem na padaria e tudo olhar para poder implantar na minha padaria. Mas eu não vou fazer igual, eu vou fazer parecido, eu vou melhorar, vou adaptar. Tá certo? Quais são as melhores práticas que eles praticam? Vou conversar, se possível, com o pessoal de lá, com o pessoal, com os donos, com funcionários e descobrir. Ah, eu quero abrir, eu tenho uma lavanderia. Aí eu tenho a lavanderia. Eu vou pegar essa lavanderia, vou em outro bairro, vou ver outra, vou ver. Às vezes eu vou olhar o concorrente também, o que que o concorrente está praticando. Entender a ideia do benchmarking? Quer dizer, é copiar, mas é copiar melhorando, adaptando para o seu negócio. Ver as melhores práticas, tá certo? É bem interessante. E
O benchmark, eu vou buscar quais são as melhores práticas de gestão, tá? Que isso vai levar a minha empresa para um desempenho maior, tá? E o benchmark, ele é visto como algo positivo. Eu vou examinar, e não é de um dia para o outro. Eu vou examinar uma outra empresa, eu vou examinar outros processos. Às vezes você faz até dentro do processo, dentro da empresa mesmo. Imagina aqui no grupo. A gente faz muito isso, benchmarking na hora da qualidade. Quem é que está praticando melhor? Quem que está melhor com os indicadores de desempenho? Aí a gente vai pegar e copiar esses indicadores de desempenho, a forma que está fazendo. Pegamos a tabela de indicador de desempenho da melhor e vamos fazer, tá certo? Eu vou melhorar isso com algo semelhante, vou implantar, tá bom? Interessante. O que que você achou, Nayara? É interessante esse processo? Você já tinha ouvido falar alguma coisa de benchmarking? Sim, interessante. Sabia, sim, né, da a metodologia, mas não conhecia por esse nome. É. Mas você via a gente fazer na empresa, mas isso é dentro da empresa, mas a gente pode fazer com processo, pode fazer com outra empresa. O Kenny, você conhecia já o benchmarking? Sim, já conhecia a ferramenta, né? Embora eu não tenha assim, experiência em aplicação dela, né? Uhum. E um exemplo interessante por exemplo, os carros japoneses hoje são considerados os melhores do mercado, né? As marcas japonesas. E lá pelos livros dos anos 70, eu não lembro, não sei ao certo, tem até uma passagem engraçada, né? Que um dos fabricantes visitou a Detroit Ah. e queria ver como é que era o processo produtivo, né, da GM, e depois lá na Ford, né, Mitsubishi, Ah, né. o cara lá do Japão veio para aqui, né? Para os Estados Unidos. Ah. Exato. E aí ele fez algumas anotações e copiou as melhores práticas, né? Aham. E aí lançaram um carrinho chamado Toyota Corolla, que é um sucesso de vendas há muitos anos, né, no mundo inteiro. E aí, Cor- dentre outros produtos, né, Toyota Corolla? o famoso Corolla, né, que é um dos produtos mais aceitos aí no mundo inteiro, né, na parte automobilística, né? Que ele é uma mistura do que eles tinham lá com... Você sabe, tem uma história do japonês bem interessante, que o pessoal dos Estados Unidos fez uma compra de peças lá no Japão e Aham. pediram, pediram, por exemplo, que tinha que ter, acho que 0,1% eles aceitavam 0,1% de peças defeituosas. Você sabe essa, Kenny? Não, essa daí não sei não. Aí depois eles receberam o lote, vamos supor, que compraram 5.000 peças, tá certo? Eu não lembro exatamente o número, não, tá? Aham. Mas 5.000 peças. Se fosse 0,1%, daria 5 peças, tá certo? Então, é que eles aceitariam só 0,1% defeituosa. Então, eles receberam as 5.000 peças e separado veio um embrulho com 5 peças com defeito. Ah, mandar separar? Veio separado e veio um bilhete que pedindo desculpa porque eles tinham atrasado um dia na produção, porque tinha sido muito difícil conseguir produzir aquelas 5 peças defeituosas. Dá pra você ver, é interessante. Problema deles foi esse. Era muito difícil produzir as peças defeituosas, porque o Japão é referência em termos de qualidade, porque é exatamente depois da Segunda Guerra, né? Que foi, inclusive, foram os americanos para lá, Deming é americano, foi para lá e tudo, e fizeram aquela revolução no Japão, como eles já tinham aquela cultura deles, né, de fazer as coisas, e fizeram tudo muito bem feito, então várias das ferramentas que nós usamos
da qualidade vem de lá, né? Então, o benchmark, é usado, uma pratica, olha para outra empresa. Agora, o detalhe é o seguinte, ele não é um processo de investigação simples, também não é rápido, não, sabe? Também não é É, pirataria, e também não é plágio de outros processos, é um negócio demorado. Você tem que comparar com o padrão de referência, identificar qual é o problema, definir onde é que você quer chegar, né? Qual é a meta que você quer atingir, e vai selecionar as melhores práticas que tem, e aí você vai adaptar e melhorar para o seu processo, né? Ela é uma ferramenta, ela é fundamental para o negócio, sabe? E é muito boa para aprimoramento da qualidade. Então, hoje, eu tenho usado o benchmarking, eu tenho feito esse benchmark, como eu trabalho com mais de uma empresa, então eu vou numa empresa e aquilo que eu vejo que é boa prática, eu vou e trago para outra, sabe? Eu tenho feito muito isso de boa prática. E quando a gente passa por auditorias externas, muitas vezes o auditor ele chega e te dá alguma ideia, então uma prática de algum lugar, e às vezes você tem que, ó, isso aí. Aí ele fala, vamos, se eu fosse, sugere que você faça aquilo, o auditor externo, porque ele já viu em algum lugar, mas ele não fala, porque ele tem a confidencialidade, ele não fala onde é e tudo. Mas aí você vai procurar, vai descobrir quem é que faz aquilo, como faz, e pode pegar essa prática para adaptar no seu negócio, para adaptar na empresa, e certamente melhora. Farid é uma pessoa que faz um benchmark, por exemplo, ele visita, eu já sei que ele já visitou, ele visita, de vez em quando ele vai à China, né? Ele vai à China, vai lá ver os negócios, ele vai lá para ver se vende, mas também vai lá para ver o que estão praticando. E ele vai, por exemplo, as células de flotação que ele desenvolveu aí para grafite, é feita a maioria das dos equipamentos que existem nas unidades são feitos lá na metalurgia. Ele vai, ele vê como é que é, ele vê como é que funciona o processo, porque o processo de flotação, ele vai, a flotação do grafite, aí você vai numa outra empresa, tem flotação de outra coisa, totalmente diferente. Mas o processo ele é bem parecido. Então, não é concorrente, mas você faz isso. Você pode fazer benchmark de pensar no que você quer, mas tem que medir, tem que ver se valeu a pena, tá certo? Tudo isso. Então, é um processo muito bom. Na verdade, nós temos quatro tipos, basicamente quatro tipos de benchmark. Tem o benchmark interno, que você compara os processos dentro da mesma empresa. Na verdade, o que nós fazemos na área da qualidade, aqui nas extrativas, é mais ou menos a gente considera como interno, porque a gente faz como um grupo e sai pegando tudo aquilo, vou comparando, ó, isso aqui está melhor lá, vamos trazer, e tudo um ensina e vamos melhorando. Mas tem um tipo de benchmark que é competitivo, que eu vou comparar com empresas do mesmo ramo. Então, se eu pegar a metalurgia, eu vou pegar algum processo, vou pegar uma fundição. A metalurgia tem lá a processo de fundição. Eu vou olhar o processo de fundição, por exemplo, lá em Itaúna, que tem alguma fundição. Eu vou trazer outras pessoas, né? Vou trazer competir. Às vezes são empresas que pode até competir comigo, fornecendo o tipo, pode ser empresas concorrentes, que eu vou olhar isso e posso fazer esse benchmark. O que que eles estão fazendo que é que é bom? Comparo e vejo e trago para cá. Por exemplo, o processo dentro da metalurgia que eu peguei de exemplo, tem o processo de modelagem e o processo de moldagem, que vai fazer os modelos e depois moldar para depois fundir. Então, às vezes, é interessante você ver quem é que tem isso, outra fundição, como é que eles fazem, e trazer, comparar e fazer
na minha empresa e ver se está funcionando, tá? Agora Ô, tem. Sônia, Oi, Vivi. inclusive você falando aí do auditor que fala, se dá uma sugestão, alguma coisa, né? De Uhum. melhoria, alguma coisa de mudança. Inclusive o Arlen na auditoria, quando estava auditando o almoxerifado, Na e última aí auditoria, né? sim, na última auditoria. Hum. Aí ele falou sobre o sistema Sapiens para aplicar o sistema Sapiens no almoxerifado, porque ajudaria a controlar assim Controle mais de a estoque. isso, o controle de estoque. Agora você vê, o sistema Sapiens, ele conhece o SAP de outras empresas e conhece, sabe, dos Sapiens dentro da empresa, né? Sim, Que é sim, usar um sistema, ele dá uma ideia de uma coisa que é para melhorar, né? Então, a gente tem que procurar saber. Ah, não tem ainda o módulo de estoque, de controle de estoque. Vamos solicitar aqui que compre isso. Então, é muito interessante a gente pensar no que quem é que está aplicando isso. Quem já tem aplicando o Sapiens para controle de estoque? Nós vamos saber e vamos lá olhar o que está funcionando, né? E trazer para ajudar no controle de estoque daí, ver o que é bom. Porque esse exemplo que eu dei da Vale, lá em Teofilândia, eu acho que é Teofilândia o nome da cidade, não tenho certeza absoluta, não. Mas o almoxarifado deles é exemplo, é maravilhoso. E eles têm, cada coisa que sai, é tudo na base de código de barra. Termos de controle de estoque, você pode, às vezes, pegar uma coisa que não tem nada a ver. Você quer uma empresa, né, um lugar que controla estoque muito bem, geralmente? Farmácias, supermercados, sabe? Então, às vezes, não tem nada a ver com o seu processo, você pode ver de uma outra empresa, né? Tá? com Então, certeza, Sônia. E é então uma coisa que que facilitaria. ajudaria, facilitaria, né? Até para Uhum. ele mesmo. Ajuda para todo mundo, né? É isso aí. Com Então, o certeza. benchmark, você pode pensar num benchmark interno, num benchmark competitivo. Tem um benchmark que é chamado de funcional, que são esse caso, por exemplo, que eu citei. É uma solução em empresa de setor diferente, mas com problemas similares, né? Então, por exemplo, se uma das empresas, todas as empresas, aqui, ó, a Isabela está lá no almoxarifado, o controle de estoque do almoxarifado lá da fertilizantes, o controle de estoque do almoxarifado da metalurgia, o controle de estoque do almoxarifado da grafite, não importa, certo? Você pode pegar como é que uma empresa num setor totalmente diferente, igual eu estou falando, por exemplo, da metalurgia, pode pegar de uma mineração, pode pegar no supermercado. Como é que eles fazem esse controle de estoque, né? Então, você pode pensar numa solução num setor diferente, porque tem o mesmo problema que você, que é o estoque tem que estar batendo perfeitamente, né? E pode ter um sistema genérico, que é novas soluções em setores e em funções totalmente diferentes. Por exemplo, eu quero melhorar o setor de vendas e pego o setor de marketing de uma outra empresa, de outro setor, para ver o que eles estão fazendo para eu aplicar no meu marketing, meus processos de vendas, alguma coisa de marketing que eu não tenho. Alessandra, Alessandra, você tem, Oi, Sônia. aí não tem marketing, tá certo? Sim, é até uma questão que eu estava até pensando em ver se a gente ia conseguir alguém de marketing para Pois cá, que é é, uma coisa que eu acho que precisa. né? Aí, de repente, você pode olhar, seu processo é vendas, mas você vai pegar quem é que está praticando um marketing, um setor totalmente diferente, ver como é que é para poder trazer para aí. Depois, se você quiser conversar comigo, viu, Alessandra? Eu entendo um pouquinho de marketing, tá?
Sim, com certeza. Inclusive, já dei consultoria pelo Sebrae de marketing digital, de algumas coisas. Eu tenho alguma coisa nessa área. Ótimo, porque nós estamos precisando, viu, Sônia? É Muito porque, disso. tô falando, Participar de feira, participar de um monte de coisa. na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou especialista em liderança e gestão. E gestão em todas as áreas, sabe? Em várias áreas, né? Então, é por aí. Eu tenho. Na extrativa, eu trabalho só com a qualidade, mas nada impede que eu ajude vocês nessa área, não, tá, Alessandra? Depois a gente pode conversar sobre isso fora do horário. Tá bom? Mas entender a ideia do benchmark, que você pode fazer de um tipo ou de outro? Ficou alguma dúvida até agora? Nós estamos indo para frente. Ô, Sônia, Oi, Nayara. só citar um exemplo de quando eu utilizei essa ferramenta e, na verdade, não conhecia a ferramenta em si, né? Mas eu trabalhava numa rede de óticas nacional, no estoque, e tinha um estoque, assim, bem alinhadinho. E Uhum, quando eu fui para uma rede de óticas, que é uma empresa pequena, empresa familiar aqui em Minas, que estava começando a crescer, eu cheguei lá, o estoque assim era uma bagunça, era código único para por grife, sabe? Assim, não tinha especificando por modelo. E aí acabou que a gente, mesmo não estando no estoque lá, né, já estava no departamento pessoal, mas aí eu acabei que a gente organizou o estoque de acordo com a experiência que eu tinha nessa outra rede de óticas nacional. E aí hoje a empresa assim cresceu muito, melhorou muito depois deles reestruturarem o estoque deles. mas você fez um processo você fez usando a sua experiência, mas aí você usou, pegou os dados da outra para mostrar isso aqui, para comparar o que que tinha com com a meta, onde é que você estava e onde é que você chegou? Sim, porque na verdade, assim, quando eu cheguei lá, não tinha nem setores separados, né? A Entende? pessoa que fazia o financeiro mexia no estoque, era uma bagunça. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Que Uhum. bagunça é essa? E aí, aos pouquinhos, a gente foi separando setores, né? E aí a gente foi mexendo também nessa questão do estoque. Aí fomos criando os ID por modelo e não por grife. E Então, agora, fomos e não mudando, foi assim, reestruturando. outro, né? Oi? Não entendi. De um dia para o outro, né? Não foi de um dia para o outro. Mas, Muitas assim, só vezes, citando um exemplo que eu acabei utilizando essa ferramenta, até mesmo sem sem saber saber, que ela né? Sem era, né? Você conhecer, sim. usou o que, que já tinha. Aliás, uma coisa que eu acho que o Farid faz que é inteligente é o seguinte: quando ele chega alguma pessoa nova, ele deixa a pessoa nova melhorar o processo ali. Então, por exemplo, o Kênio chegou lá na Bahia com grande experiência em manutenção de outras empresas. Certamente ele está melhorando o processo lá. Está melhorando, Kênio? Agora, com certeza ele chegou lá e já encontrou muita coisa implantada, que outras foi implantando do processo de dentro da empresa, nós fomos implantando, vem melhorando. E aí ele chega, tem lá as instruções de trabalho, ele pega e compara com algum lugar. Mas o benchmark é um processo, ele é um processo, não é simplesmente usar isso, não. É um processo programado. Você fala, eu vou melhorar esse processo e tenho a meta de melhorar, eu estou aqui, quero chegar ali, sabe? O que que eu vou pegar para comparar? Entendeu? Benchmark em português significa ponto de referência, tá? Eu vou fazer uma pesquisa entre empresas do mesmo setor, por exemplo, para analisar como os produtos e processos estão desempenhando em relação aos concorrentes. Então, por exemplo, eu posso fazer isso. Eu produzo tal produto. O que que eu estou conseguindo, por exemplo, meu grafite, ele está saindo, o briquete tá saindo com uma desagregação boa, aí eu vou ver lá o concorrente lá, Nacional de Grafite, eu pego, compro, às vezes, um pouco, olho como é que é, o que que é a desagregação, e vai fazendo e vai melhorando o processo, né? Eu posso pegar um concorrente, olhar como é que o meu produto está funcionando em relação ao concorrente, né?
Você tem benchmark externo e interno. O interno pode ser um benchmark de resultado ou de processo. Eu posso melhorar o processo, eu posso simplesmente comparar, né, o resultado de um processo com outro, né? E o externo tem um processo que às vezes é dentro do mesmo ramo da atividade, que ele é competitivo, né? Que eu vou ver resultado, ver processo, classe mundial. Então, por exemplo, o pessoal de automotivo, eles fazem muito isso, né? Eles é muito competitivo, eles olham o que está acontecendo. Mas você pode fazer um benchmark externo fora do ramo de atividade, uma coisa colaborativa. Também em relação ao resultado, em relação ao processo e classe mundial. Então, você tem benchmark em diversas áreas, né? Agora, ele é um processo por meio do qual se observa, aprende e melhora, podendo ser aplicado a qualquer área de atividade organizacional, desde o desenvolvimento estratégico ao serviço do cliente, passando pelas operações, pensando na satisfação do cliente. A gente pode fazer esse processo de diversas maneiras, né? O benchmark. E é interessante quando eu faço uma pesquisa de concorrência. Primeiro, eu vou focar nas melhores práticas que tem, buscar fazer adaptação às necessidades do consumidor após estudar as melhores práticas do mercado, e aí foco nessas melhores práticas, busco melhoria contínua, procuro parceria para dividir informações, e é necessário manter um limite competitivo, né? Você tem alguma coisa. Antigamente a competição era muito mais forte, hoje o mundo é muito mais colaborativo. Então a gente tem que ter essa visão colaborativa, sabe? Então eu tenho a intenção de copiar os processos de outra empresa, mas eu tenho que copiar melhorando. Então, eu vou focar nas métricas de performance, ou seja, a pessoa, se alguém consegue, por exemplo, produzir, vamos pegar produzir, vamos supor, a produtividade, que tem uma empresa que consegue uma produtividade de faturar 10 mil reais por colaborador. E aí a métrica dela de performance é essa, eu estou conseguindo só 5 mil reais por colaborador. Eu preciso melhorar a minha. Se dá para fazer por 10, eu preciso de uma empresa igual a minha, se ela consegue produzir. Então, eu tenho que melhorar a minha métrica, a minha performance, tá certo? E pode ser implementado de forma rápida, mas pode ser uma coisa um pouco mais demorada. E muitas vezes as pessoas acham que é espionagem industrial, né? Mas tem coisa que você tem que ter cuidado, que, por exemplo, eu vejo a Fiat aqui em Minas, eu vejo passando os carros dela todo camuflado, porque para evitar espionagem industrial quando eles vão lançar um modelo novo, é todo cheio de, quando tem um modelo novo, é todo cheio de escondido para evitar isso. Mas depois não tem muito problema, não tem muito jeito. Na verdade, o mundo hoje você não inventa mais muita coisa, né? Quer dizer, tem muita invenção, e tudo, mas você vai melhorar aquilo que já tem, e a concorrência você tem que saber que vai ter concorrente ali vendendo para comprando, vendendo melhor que você, existe a concorrência, você descobre o preço do outro e vai fazendo, né? Mas é bom para a empresa fazer, é bom para ter, né? Tem que pensar nisso. É um processo contínuo, tá certo? Sistemático. Eu vou comparar a performance das organizações nas funções, processos, pensar no que é melhor nível, onde é que eu posso chegar. Não apenas comparar, também buscar superar, né? Quer as pessoas, quer as empresas, todo mundo gosta de ser como os melhores. Quem não quer ser como o melhor? Todo mundo quer, tá? Então, eu, por exemplo, que trabalho com curso digital, eu quero vender muito, eu quero ver quem vende muito, quero chegar lá.
Então, todo mundo que trabalha, você tem direito de querer trabalhar para em alguma área, em alguma, melhorar aquilo. Eu quero ser como os melhores. A empresa quer melhorar. Farid, a visão, se vocês olharem em todas as unidades, a visão dele, ele quer ser maior, quer ser melhor em tudo. Ele está buscando, né? Todo lugar ele quer ser melhor e maior em alguma coisa. A etapa, quando eu vou fazer com uma benchmark com o concorrente, primeiro eu seleciono qual concorrente, ver qual indicador que eu vou analisar, obtenho os meus dados, comparo essas informações e olho as forças e fraquezas da empresa para fortalecer as forças e minimizar as fraquezas para conseguir chegar onde eu quero, tá? Então, tem umas etapas que eu vou comparar, seleciono com qual concorrente que eu vou me comparar, tá certo? Qual o indicador que eu vou analisar? Eu vou analisar faturamento, eu vou analisar perda, vou analisar satisfação de cliente, qual o que que eu vou comparar, tá? Agora, eu tenho algumas fases para implementar um bom benchmark, né? Primeiro, planejar, depois coletar, aí analisar, depois adaptar e melhorar, tá? Então, cada fase tem os passos, né? Na hora de planejar, eu vou definir onde eu vou aplicar o benchmark, em qual processo, e qual é a equipe que vai fazer isso. Entender qual é o objeto de estudo do benchmark, onde é que eu quero melhorar. Dei o exemplo do almoxarifado, né? E selecionar parceiro, quem é que pode me ajudar nisso? Aí eu vou definir os métodos de coleta, coletar os dados e registrar as conclusões, que é essa fase da coleta. Depois eu vou identificar o gap. Então, por exemplo, eu quero comparar com. Bom, eu faturo X e o concorrente está faturando. Qual é o gap? Qual é que é o desvio? Qual que é a diferença existe entre eu e o concorrente? Identificar as causas. Por que que é desse gap? Por que que eu tenho essa diferença? Por que que eu não estou conseguindo chegar lá? E aí eu vou projetar um desempenho melhor para o futuro, né? Ao adaptar, eu vou analisar e propor alternativas. Vou pensar o que que é que a gente vai fazer. É uma análise boa. Obter validação, se isso aí é aplicável, e definir os planos de melhoria. Só depois que eu vou melhorar, implementar esses planos de melhoria, vou monitorar os resultados para ver se o resultado tá adequado, se eu estou conseguindo chegar, e vou reavaliar as metas, porque de repente eu posso atingir uma coisa melhor, tá? Então, o benchmark, essa fase, é uma fase bem interessante que a gente tem para fazer o benchmark. Ele é uma ferramenta que você faz. Você fez, Nayara, lá na empresa, você fez o benchmark, mas você fez o benchmark sem ser sistematizado. Você foi simplesmente fazendo, aplicando as coisas. Então, existe uma sistemática para a gente aplicar ele para conseguir melhor resultado, tá? Então, na hora do planejamento, é hora de eu definir quais os objetivos, que tipo de benchmark usar, com quem eu quero comparar. Para coletar os dados, eu vou usar pesquisa, entrevista, observação, relatório para obter informação. Então, às vezes, por exemplo, eu posso ter a FIENG aqui em Minas, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eu posso pegar dados lá. Na Bahia tem, acho que é FIEB. Você pode pegar dados para poder ver o que está acontecendo. E aí eu vou analisar os dados, organizar, avaliar os dados coletados, vou criar gráfico, tabelas, pegar dados meus para poder comparar nessa análise de dados. Só depois que eu já comparei, já tenho os dados, ou seja, onde é que eu posso chegar? É possível chegar ali. Aí eu vou definir as ações a implementar para aproveitar as oportunidades identificadas. Olha, dá para me chegar ali, sabe? Se fulano chegou, eu também consigo. Se conseguiu, eu também consigo. E monitorar para ver se
aquilo que foi implementado é um PDCA da vida, né, gente? Eu planejo, aí depois eu faço, aí eu checo para ver o monitoramento, é hora de checagem, né? Monitora as métricas de desempenho para verificar o sucesso das ações e reajustar. Reajustar é o A do PDCA, pensar em novas ações para a gente planejar novas ações, fazer e checar, e a gente vai fazendo isso tudo, tá? É, 5 fases que a gente pode usar na hora de implantar um benchmark, tá bom? Pois só, né? Oi, Kelly. Posso fazer duas perguntas? Na verdade, uma afirmação e uma pergunta. Até 10. Fica à É, vontade. beleza. Você comentou sobre a questão do Farid, né? Realmente é uma pessoa muito arrojada, né? E assim, ele tem uma visão de mercado, de processos, né? Muito aguçada, né? E aí, a gente está falando de benchmarking, assim, eu acho que eu acho não, com certeza, né? Uma oportunidade excelente para a gente que trabalha com ele de aprendizado, entendeu? E, né, e buscar e fazer um benchmarking também dessas ideias dele, né? Ele é muito fera, né? Então a gente está sempre aprendendo com ele, né? Eu gosto de Não trabalhar tem com ele, jeito de não aprender. Ele é muito bom. com certeza. E a outra é a pergunta, um diagrama, uma análise SWOT entraria nessa fase aí de benchmarking? Qual é a opinião sua? Você pode usar. Lembra que, inclusive, eu coloquei aqui, ó, forças e fraquezas nas etapas? Isso. Aham. Nós vamos Sim. aprender o SWOT, a próxima ferramenta que a gente vai trabalhar, tá? Ah, show de bola. Uhum. Bacana. Pode sim, claro que pode. Porque quando você faz o SWOT, você consegue enxergar melhor a, onde é que você pode melhorar, né? E Certamente, né? perfeito. Obrigado. Não, não por isso. É isso mesmo. Pode, qualquer um de vocês pode me interromper a qualquer momento. Se tiver alguma dúvida, é hora de perguntar mesmo, né? Bom, isso eu já passei, né? Só que eu botei essa. é, Agora, um passo a passo para ele ser mais assertivo. Primeiro, realizar uma análise interna, escolher qual é a abordagem que eu vou usar, selecionar os concorrentes, fazer uma comparação daqueles dados que foram mapeados e realizar e monitorar as melhorias. Não é interessante só implantar, é bom monitorar, né? É bom, é bem interessante toda vez que você for fazer um benchmark, você fazer esse estudo, não é simplesmente aplicar, fazer o estudo, né? Agora, os passos para a implementação. Aqui um exemplo, né, de um benchmark num processo de supply chain, que é suprimentos, né? Olha só, Viviane, aí, ó, suprimento. Primeiro passo, você planeja, define o objetivo, seleciona o processo, faz um mapeamento e mede esse processo atual, como é que ele está, identifica indicadores a ser utilizado na comparação dos processos, pesquisa fontes de potenciais benchmark. E aí você forma o time, seleciona um coordenador do time, seleciona o time para manuseio das informações, quem que vai fazer a realização das visitas e treinamento do time. Porque não adianta, né? Às vezes você tem que visitar lá. Muitas vezes a gente recebe nas nossas empresas pessoal da área de qualidade de outras empresas totalmente diferentes, que são clientes, eles aproveitam para cliente, faz visita, muitas vezes não é só para fazer auditoria, não é só para ver o que que a gente, para ver se a gente está fazendo direito para eles, não. Muitas vezes eles vão lá para ver o que a gente está fazendo e levar ideias para eles também, sabe? É muito comum isso. Nós fazemos isso com a qualidade, pegando as ideias de uma empresa na outra, né? Obtenção de análise de dados, coletar os dados do parceiro, comparar os processos, analisar os gaps de desempenho. Gap é
o que que tem entre um e outro, o espaço, o problema que tem, tá? Entre um e outro. Identificar soluções que geram benefícios e preparar um plano de implementação, listar os processos, fazer cronograma e tudo. E, na hora, a implementação da mudança, definir o objetivo, fazer o orçamento, implementar a mudança no processo e monitorar o processo para ver se melhorou, porque não adianta nada fazer mudança porque não vai gerar resultado. A gente precisa fazer mudança para melhorar, tá? Então, você pode implantar um processo de benchmark? Pode, mas benchmarking para melhorar alguma coisa, não faça simplesmente por fazer, né? A gente dentro daquelas frases, né? Planejar, coletar, analisar, acho que eu já mostrei isso. Acho que eu já mostrei essa. Não, pensei que eu já tinha mostrado. Eu tinha mostrado era esse. Planejar, coletar, analisar, adaptar e coletar. Bem parecido, né? É bem parecido, né? É só que aqui eu peguei um desenho de uma outra empresa, né? Que é planejar, coletar, analisar, adaptar e melhorar, tá? Projetar o desempenho futuro, ok? Agora, cuidado, gente. Benchmark é um processo contínuo, é uma investigação que informa informações valiosas, é um processo de aprendizado com outros, é um trabalho intensivo, consome tempo, requer disciplina, senão você não consegue fazer. É uma ferramenta viável, qualquer organização, qualquer pessoa, aplicável a qualquer processo. Mas ele não é um evento isolado, você não pode fazer como um evento isolado. Não é uma investigação para fornecer resposta simples, para fornecer receita. Também não é cópia, não é imitação. Você vai ver o que os outros estão praticando e vai trazer para você, mas vai adaptar e melhorar. Você não vai simplesmente copiar nada. Também não é rápido e fácil, também não é um modismo mais um modismo da administração, tá? Dá para fazer? Dá. É um outro processo, é uma outra ferramenta que dá para a gente aplicar. Concorda? Alessandra, dá para aplicar o benchmark, Alessandra? Sim, claro, sem Né? dúvida. Várias coisas, por sinal, né? Em É, vários, em vários segmentos, de que em quase tudo a gente pode aplicar, isso até em relacionamento a gente pode aplicar o não benchmark, é? né? É. Oi, oi, Isabela. Eu concordo. Entendeu aí? A Isabela. Isabela, ficou alguma dúvida aí? Entendeu o benchmark? Acha que dá para aplicar? Entendi sim, Sônia, dá para aplicar sim. É, né? Então tá bom. Então vamos para o próximo, que é a análise de SWOT. Gente, olha, nós já vimos 15 ferramentas, 15 metodologias com benchmark. Essa aqui a gente aplica muito na empresa. Pessoal da qualidade, Nayara, você já viu a FOFA? Você já viu lá no planejamento estratégico, Nayara? Já. Você já tinha aplicado ela ou você veio conhecer agora que você está mexendo, conhecendo qualidade? Não, eu já conhecia antes. Essa daí eu já conhecia, estudei ela na faculdade, mas não me lembro de um caso assim de ter aplicado ela. Na verdade, você conhecia teoria lá, né? Agora a gente vai Sim, conheci mostrar só a como ela é teoria. aplicada mesmo, sabe? Análise SWOT, a gente no português a gente traduz como fofa, né? Certo? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vamos ver esse SWOT é porque é em inglês, né? É uma ferramenta que ela analisa esses pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e ameaças, ou seja, pontos fortes e fracos são internos, oportunidade e ameaça são externos, né? É interessante você fazer a SWOT sua pessoal, sabia? Que dá para fazer da pessoa. Também, né? Dá para você fazer a sua SWOT. Eu faço a minha, eu tenho a minha SWOT, né? Quando a gente fala no inglês, o S vem de strengths, que é, na verdade, pontos fortes, né? Traduzindo.
São a vantagem interna da empresa em relação às empresas concorrentes, normalmente. O W vem de weaknesses, que são pontos fracos, são fraquezas, são desvantagens internas em relação às. Então, o, o F é a força, os pontos fortes, e o F, os dois F, são a fraqueza, são os pontos, são as coisas internas. O O vem da SWOT, vem de opportunities, que são oportunidades, são aqueles aspectos positivos, mas que vêm mais ou menos de fora, com o potencial de ajudar a empresa a crescer, de melhorar a vantagem competitiva da empresa. E os threats são as ameaças, são os aspectos negativos que pode comprometer a vantagem competitiva da empresa, tá? Então, o SWOT é porque vem dessas primeiras letras, SWOT, que são fortes e fracos, pontos fortes e pontos fracos, que são os internos, oportunidades e ameaças, que são os externos, né? Então, os fatores internos na organização, a gente fala, são as forças e fraquezas, são fatores internos. Os fatores externos as oportunidades e as ameaças, tem a ver com o ambiente, é fora. Agora, o que é positivo aqui? Positivo são as forças e as oportunidades, né? E os negativos são as fraquezas e as ameaças, que são desfavoráveis, são as coisas que atrapalham. Então, numa boa análise de SWOT, nós vamos pensar nos pontos fortes, nos pontos fracos, que são internos, né? E nas oportunidades e ameaças, que são externos, tá bom? Agora, para que serve essa análise SWOT? Ela ajuda para tomar decisão estratégica, sabe? Então, toda vez que eu preciso de fazer um planejamento estratégico, a gente analisa a SWOT, tá? Nós fizemos a SWOT de todas as unidades e fizemos a SWOT do grupo. No último exercício, no último treinamento que nós fizemos, cada empresa fez a SWOT. Então, como é que a gente fez? Cada empresa pensou nas forças, cada empresa pensou nas fraquezas. Uma empresa pensou nas forças, era quatro, né? Uma pensou na força, outra na fraqueza, outra na oportunidade, outra na ameaça, sabe? Depois a gente apresentou e a gente foi acrescentado por todo mundo, foi bem legal, né? Veja só, quando a gente pensa nas empresas, olha só, pessoal é uma força e é uma fraqueza na maioria das unidades, nas unidades. É uma força porque tem pessoas de para produção tem mão de obra grande. Agora, lá na fertilizantes, que tinha uma mão de obra grande, hoje já está tendo dificuldade, já não está tendo mais essa força. Mas uma fraqueza é a mão de obra especializada, que não tem na região quase, sabe? Então, é isso. A gente analisou e toma-se decisões. Aqui tem um exemplo de, de uma empresa, por exemplo, força, localização estratégica, ação voluntária, profissionais atuantes, atividade para melhor qualidade de vida e leva em direção objetiva. Isso era a força de uma empresa. Aí o que que eles olharam como fraqueza? Um projeto recém-lançado, escassez de recursos, falta de estrutura e pouca visibilidade. Pensando em uma oportunidade, acharam alta demanda, proposta inovadora, formação de novas parcerias, receber apoio da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro e ser referência. Isso foi lá uma empresa lá no Rio. E ameaça aumento da regularização, alterações culturais, mudanças políticas, social, econômica, tecnológica. Então, quando a gente analisa, o que que a gente faz? Depois a gente vai pegar ações para fortalecer as forças, ações para minimizar as fraquezas, ações para abocanhar as oportunidades e para se prevenir das ameaças, tá certo? Quando a gente faz. A FOFA, ela começou com um consultor, o Albert Humphrey, que criou essa análise desde a década de 60.
Então, é um negócio que existe há muitos anos. E tem empresa que ainda não faz. Precisa pensar quais são os fatores positivos, né? Forças e oportunidades, negativos, tá? Internos e externos. Aqui tem um quadradinho, geralmente a gente apresenta a SWOT assim, ó. Forças, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, aqui, ó. Forças, fraqueza, oportunidade e ameaça. Você faz isso, tá bom? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Aqui o exemplo de uma SWOT, né? Primeira análise interna e análise externa. A análise interna olhou forças e fraquezas. A análise externa olhou oportunidades e ameaças. Como força, mão de obra própria é uma empresa de suinocultura, né? Infraestrutura, experiência na atividade, assistência técnica, transporte de animais, fornecimento de rações e medicamentos, tudo eles achavam que era força. Mas a fraqueza, eles tinham necessidade de mão de obra na colheita da uva, depreciação da infraestrutura, preço estabelecido pelo mercado, dependência de uma empresa integradora. Oportunidade, maior tecnologia, expansão do negócio, reutilização dos dejetos suínos, aumento da exportação e consumo da carne suína. E ameaça, diminuição do consumo da carne suína, bloqueio de exportação, políticas desfavoráveis, falência da integradora, falta de mercado para a venda da uva. Então, isso, uma empresa fez essa análise e conseguiu ver isso. Nós podemos fazer isso na nossa empresa e precisamos fazer. Como é que eu faço uma SWOT pessoal? Eu penso quais são as forças que eu tenho, quais são por exemplo, uma força que eu tenho é a grande experiência que eu tenho de vida. Qual uma fraqueza? É que, já estando com mais de 70 anos, eu já não estou querendo muito mais trabalhar muito, né? Então, posso pensar o que que eu posso, será que eu posso fazer alguma coisa, né? Posso pensar que uma força que eu tenho é o ter feito os cursos de auditor, o curso de, eu sou auditora líder, 3 normas, né? Fiz o curso de auditor líder na Nova, depois fiz auditor líder na 9, 14 e 45, ou seja, eu sou auditora líder na Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão Ambiental e Saúde e Segurança do Trabalho. Então, você pode pensar como força as suas experiências, tá certo? E fraqueza, aquilo que você está precisando. Por exemplo, você pode falar que uma fraqueza sua é pouco conhecimento da inteligência artificial que está chegando e que você precisa aprender, tá? Ameaça, você pode ver ameaça, o concorrente, quem que é, tá bom? Mas eu tenho que analisar uma reflexão aprofundada de qual deve participar os gestores. é, Tem que fazer uma reflexão aprofundada, e é bom que para fazer essa reflexão, os gestores de todos os processos, aquelas pessoas do topo da empresa participem, tá? E analise isso. Não é bom fazer análise SWOT só com as pessoas da produção, as pessoas que não têm conhecimento do negócio em si, né? Agora, faz-se um diagnóstico pensando na etapa anterior e formula objetivos em relação a isso. Depois eu faço a reflexão e ponho objetivo. E reunir informações internas e externas. Informações internas para pensar nos pontos fortes e fracos, e informações externas para oportunidade e ameaça. Claro que na hora de pensar oportunidade e ameaça, tem que ter bom senso, né? Também pensar que na hora de realizar a FOFA, um dos princípios da FOFA é uma coerência organizacional, tá? Gente, eu procurei escrever aqui, às vezes eu leio alguma coisa, porque eu tentei escrever tudo que eu pensei antes de trazer para vocês, né? Então, tem que ter coerência horizontal. Os objetivos situados no mesmo nível organizacional, ele tem que ser coerente para evitar conflitos, para evitar incompatibilidades. E uma coerência vertical, né? Objetivo do nível organizacional, ele tem que ajudar na realização dos objetivos
superior. Então, um processo tem que pensar no processo final. Então, por exemplo, o Quênio lá na manutenção, ele tem que pensar nos objetivos dele da manutenção, mas a produção, ele tem que pensar aquilo imediatamente superior, tem que pensar na produção. Na hora de pensar na manutenção, na hora que fizer uma fofa da manutenção, ele tem que pensar em como ajudar a, a produção nisso. Entendido, Kênia? Sim, é exatamente isso mesmo. Né? E é um princípio também a comunicação total, né? Todo mundo tem que conhecer os objetivos globais da organização, todos os níveis hierárquicos tem que conhecer. Então a gente coloca a visão lá e todo mundo tem que conhecer, né? É, Quando a gente faz uma SWOT, quando vai pensar nas forças, a gente fala o que que a empresa faz bem feito? Qual é a qualidade que separa essa empresa do concorrente? Quais são os recursos internos e a experiência? Tem um E a mais aqui, que não deveria. E ativos tangíveis, máquinas, equipamentos, ferramentas, tá certo? Na hora de eu pensar em fraqueza, eu penso o que que eu preciso melhorar, o que que eu posso melhorar. O que que o meu concorrente faz melhor do que eu? Falta de recurso ou experiência, o que está faltando? E uma proposta de valor pouco clara, às vezes, é uma fraqueza, né? Quando eu vou pensar em oportunidade, eu penso no nicho de mercado que não está bem atendido, se tem poucos competidores relevantes aqui, produto e serviço de mercado que pode ser emergente, cobertura de mídia sobre a empresa e mercado que eu posso fazer, e ameaças. Eu vou pensar nos competidores emergentes, mudança no ambiente regulatório. É muito uma grande ameaça que nós temos no Brasil, é a legislação. O Brasil é terrível, tem legislação demais. E vira e mexe, eles querem criar mais legislação, né? Mídia negativa sobre o mercado, mudança de comportamento do consumidor pode ser uma ameaça. Agora, esse negócio de legislação é uma ameaça e é terrível, né? Ou, e para a gente fazer. Agora, como é que eu. Antes disso, antes de fazer. Alessandra, tá claro para você a SWOT? Você já fez a SWOT alguma vez? Tá com alguma dúvida aí? Tá conseguindo pensar em praticar? Oi, Sônia. Eu já ouvi falar em alguma coisa, mas eu estou dando uma estudada aqui para ver como é que a gente pode. É claro que a gente sempre pode aplicar, né? Ah, Mas, pode. Pode. mas eu vou dar mais uma estudadinha aqui para ver como, tá bom? Depois você pode aplicar no setor, no processo de vendas, tá? Sem dúvida. Porque a SWOT tem isso, tá? Ela pode ser aplicada. Uma pessoa pode fazer pessoal, pode fazer num processo, pode fazer num setor, pode fazer numa empresa, pode fazer num grupo, Na né? realidade, a gente até faz um pouco isso também, é, com concorrente, né? Também, essas questões, sabe? Mas dá para a gente aprofundar, fazer melhor, né? Eu acho que vale a pena você fazer, pensar quais são as forças do processo de venda da unidade, quais são as fraquezas, por quê? É. Colocando quais são as forças, você pode fortalecer essas forças. Por exemplo, a sua experiência com o mercado A externo, né? gente sempre tenta, assim, buscar informações com os nossos clientes a respeito dos nossos concorrentes, né? Até para saber como é que, qual que é a diferença entre a gente, o que que a gente pode ver que nós estamos na frente, que a gente ainda pode melhorar mais, ou o contrário, ou eles estão na frente e a gente precisa de aplicar uma coisa que supere a eles. E a gente está até com os desafios sobre isso aí. Inclusive, você tem as oportunidades aí de vender outro tipo de produto, né? De vender o 99, né? Aumentar.
concorrência, tudo isso você pode analisar. Se você fizer uma boa SWOT, sabe, pensar nas forças, aí depois você pensa em ações para fortalecer a força. Pensar nas fraquezas, ações para minimizar a fraqueza. Pensar nas oportunidades. O que que eu posso fazer para pegar essas oportunidades? Entendeu? E pensar nas ameaças para se prevenir, para que elas não venham. E ameaça do concorrente, ameaça tudo, né? Eu falei com o Farid, quer ser o maior produtor de grafite do mundo, não é isso? Só que ele vai aumentando, Exatamente. mas o concorrente vai aumentando também, né? E o problema é esse, né? Tá todo mundo, tá todo mundo correndo atrás, né? Ele vai aumentando a produção dele, meu concorrente vai aumentando também, então não tem jeito, né? Bom, a empresa tem que procurar transformar as ameaças em oportunidades. Como é que você faz isso? Qual condição que uma ameaça pode ser transformada em oportunidade? Você tem que pensar. A empresa tem que possuir uma visão estratégica para avaliar corretamente as ameaças como sendo oportunidade escondida. Os chineses dizem muito que pega a crise e tira o S e vira CRI, entendeu? E, e diz que a oportunidade, inclusive, eu fiz um vídeo sobre, eu fiz um vídeo não, eu fiz um texto sobre entusiasmo. A Ana Maria Braga leu esse texto do meu artigo lá no programa dela. E aí ela gostou muito, ela fala muito boa essa ideia. Mas no vídeo que eu tenho lá no meu canal, ele está resumido, não mostra não. Mas é diz que os gregos diziam que a oportunidade é como se ela tivesse cabelo na frente e fosse careca atrás. Quem não pegou na hora que passa, não pega mais. Então você tem que estar atento às oportunidades. Eles falam muito, cavalo, como é que é cavalo? Você tem que pegar na hora que está passando, né? É o cavalo Oi, que arriado. cavalo arriado, como é que é? Não passa em pé, como é que É, ele é? passa só uma vez, hein? Como é que é? Cavalo arriado o quê? É, o cavalo arriado passa só uma vez. Se não montar, aí Cavalo perdeu. arriado passa só uma vez, não subiu em cima, não vai pegar de novo, né? Isso. Né? É isso. E as oportunidades você tem que estar atento. Então, nós temos a nossa SWOT, a gente faz, e a cada auditoria a gente avalia essa SWOT e vê a cada 6 meses, né? Cada auditoria externa, a gente dá uma analisada e vê se ela atualiza para ver o que que é que tem aí que está chegando, né? Porque novas ameaças vêm, né? Agora, a empresa tem que possuir os recursos financeiros, né, materiais e humanos para executar as alterações necessárias para poder transformar as ameaças em oportunidade. Por exemplo, quando você lança um novo produto, e isso tem custo. Uma coisa legal no nosso grupo, nesse grupo, é o quê? É que Farid usa o dinheiro de uma empresa que está faturando mais, ele usa em outra empresa. Então, ele vai crescendo aonde pode. Então, é um ponto forte que tem, né? E, finalmente, a empresa tem que reagir com rapidez. As empresas concorrentes, sabe? Hoje em dia, também o concorrente pode ver isso primeiro que você. Então, a oportunidade você tem que estar atento a ela, né? Ok? Agora, por que que o SWOT é importante? Ele é importante, primeiro, que identifica a área de melhoria, ele identifica áreas de oportunidade, identifica a área que pode estar em risco, quando analisa as ameaças também, tá? Então, é bem legal que a gente tem que fazer a SWOT, ela é fundamental, né? É, antes de eu continuar aqui, alguém quer estar com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Acha que quer. Fica à vontade, gente. Abre o microfone e fala, né? Vocês têm uma coisa que vocês já têm experiência aí de ver, né? De ver alguma coisa, então pode. Fala aí o que que tem, né? Que a gente está mostrando aqui, mas por favor, tá?
Um ponto de partida essencial para qualquer esforço de planejamento estratégico é analisar criticamente as oportunidades e as ameaças, sabe? É muito importante pensar no ambiente externo, o que que anda acontecendo. Mas não é pensar em qualquer oportunidade ou ameaça, né? Aquela que tem realmente relevância para a visão e missão da empresa, né? Então, aqui tem um exemplo também de uma outra SWOT de uma empresa, né? Que você pode considerar como, não, mas você pensar, né? Como força, recurso financeiro, inovação, posicionamento, capacidade de fabricação, liderança, custo, tecnologia. Tudo isso pode ser ou não força. E detalhe, se não for força, vai virar fraqueza, né? Como fraqueza, falta de foco, instalação obsoleta, distribuição limitada, atraso no processo, alto custo, problemas operacionais. Aqui são exemplos de fraquezas. Exemplos de oportunidade, diversificação do mercado, expansão do mercado, novas tecnologias, integração, novos canais de distribuição. Tudo isso pode ser uma oportunidade. E ameaça, barreira tarifária, novos concorrentes, mudança de regulamentação, mudança da demografia, mudança de hábito do consumidor. Alessandra, no caso da o dólar, a alta do dólar para você é uma força ou é uma ameaça? Para nós, É na força ou exportação, é uma não? É força. oportunidade ou ameaça, hein? Para exportação é Na força? exportação, para a gente, é uma oportunidade. É bom quando tem alta do dólar, é bom para exportação, né? Porque o Exatamente. custo interno continua o mesmo, mas e internamente altera alguma coisa? Internamente não altera. Não altera. Agora a inflação altera, né? A inflação altera, se for o caso, né, de ter aumento, por exemplo, de preço de produção, essas questões aí, aí realmente é um problema. Porque o dólar, na verdade, interfere em tudo, né? Entendeu? Entendeu que na hora de analisar pode olhar uma coisa e outra? Nayara, o que que você está achando da SWOT aí? Tá claro para você? Você tá com alguma coisa que você quer comentar aí, Nayara? A Nayara tá sozinha hoje, já pode ter atendido o telefone, né? Mas entenderam a ideia? Como é que é a SWOT? Bom, quando a gente pensa aqui, nós estávamos pensando também em oportunidade e ameaça. A gente tem que pensar o seguinte: as oportunidades apontam as possibilidades de crescimento, por exemplo, novos mercados, novos negócios, novos serviços, novos produtos, né? Agora, quando eu penso na ameaça, ela assinala fator externo que impacta o crescimento e o fortalecimento da organização. Então, eu tenho que pensar externamente, um leva para um lado e o outro leva para o outro, né? Um detalhe é que nem sempre é possível a gente aproveitar as oportunidades, sabe? Também é impossível neutralizar todas as ameaças. Tem ameaça que a gente não tem jeito, por exemplo, a parte que vem da parte de governo. Não tem jeito, a gente é uma ameaça, mas a gente não pode fazer às vezes nada. Mas teoricamente, né, eu tenho que fazer uma análise cuidadosa do custo-benefício de uma oportunidade para poder ver se se dá para implantar. Também analisar o custo-benefício de uma possível ação destinada a neutralizar a ameaça. Será que vale a pena eu implantar alguma ação? Tudo eu tenho que fazer essa análise bem detalhada, na hora que eu penso nas oportunidades e ameaças. Tá vendo, gente? Não é simplesmente pensar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as forças, quais são as fraquezas. Eu tenho que fazer uma análise dessas forças, dessas oportunidades, dessas fraquezas e ameaças, para ver o que que eu vou fazer, né?
Quando eu penso em forças e fraquezas, as forças representam os elementos, os recursos humanos, tecnológicos, organizacionais, culturais, aquilo que dá uma vantagem competitiva para a organização. Já a fraqueza, qualquer característica que dificulta o pleno aproveitamento de oportunidade, tá? Qualquer coisa que me dificulta eu conseguir alcançar meus objetivos, né? Tá ok? E essas fraquezas, elas permitem que a ameaça, que a parte externa me ameace mais, tá certo? Quando eu penso no força, o que que faço bem, o que que diferencia a marca e, fraqueza, o que que eu posso melhorar, né? Então, por exemplo, carteira pequena de fornecedor pode me causar uma dependência. Já eu ser destaque o setor de vendas, né? A pós-venda pode ser um destaque que faça com que eu seja uma força. Tá vendo, Alessandra? Ter um bom pós-venda e tudo pode me gerar uma força boa em relação ao concorrente, tá? Nas oportunidades, eu vou perguntar: tem alguma lacuna de mercado que a marca que você pode preencher? Qual a meta para o ano? Tá certo? Na oportunidade, eu posso ainda crescer mais? Clientes estão buscando algo a mais. Nas ameaças, eu posso perguntar: é, pode ter alguma mudança, se o mercado está estável ou não, tá? Se tem uma tendência de mercado, se eu consigo me adaptar, se eu tenho estrutura física para eventos físicos, tá? Então, por exemplo, os eventos pós-pandemia, né? É muito complicado. Agora, quando ainda eu penso nos pontos fortes, então, veja só, nós falamos de oportunidade e ameaça, falamos de forças e fraquezas, aí falamos oportunidades e forças, né? De um modo geral, as empresas de sucesso, acho que eu saltei isso aqui, são aquelas que conseguem adquirir em tempo hábil as forças que precisa para poder aproveitar as oportunidades que o ambiente externo está oferecendo, né? Então, quando eu penso em força, fator interno positivo que avalia a empresa tem que ser um diferencial em relação ao concorrente. O que que é que eu tenho de diferencial em relação ao concorrente? E em fraqueza, eu penso o que que eu tenho de negativo, que é o ponto fraco, principalmente em relação ao concorrente. Oportunidade, fator externo positivo que avalia o que pode ser feito pela empresa que ainda não estava fazendo. E ameaça, fator externo negativo, que mostra que o concorrente está pondo em prática alguma coisa, por exemplo. Tá? Então, eu posso fazer uma SWOT em relação ao concorrente, posso fazer uma SWOT em relação ao todo, tá? Ok? E na ameaça e fraqueza, a empresa acende um alerta, tá certo? As principais ameaças do meio externo que pode incidir sobre a minha fraqueza, tá? Então, ameaça de sobrevivência carece de uma resposta rápida. Se tem alguma coisa que está ameaçando a minha sobrevivência, eu tenho que ser rápido no agir. Então, por isso eu tenho que estar atento, né? Eu posso perder mercado se acontecer alguma coisa, né? A empresa pode até desaparecer se eu não ficar atento a alguma coisa que está acontecendo, tá? A junção da ameaça com a minha fraqueza. Na hora de pensar nos pontos fortes, eu pergunto: quais são as vantagens? O que que fazemos bem? Quais são os pontos fortes? O que que você deve maximizar, tá? O que que a nossa empresa faz melhor do que as outras empresas? E a fraqueza, o que que eu posso melhorar? Na força, quais o produto é os preferidos do cliente? A fraqueza, o que deixa os clientes insatisfeitos? Oportunidade, quais novas tendências eu posso usar? Quais outros mercados a gente pode explorar? E ameaça, o que que a concorrência está fazendo? Para quais mudanças no mercado eu estou despreparado?
tá? Eu tenho que ficar atento a isso quando eu penso, né? Na SWOT. Nas oportunidades, eu penso onde é que estão as melhores chances? Quais são as tendências mais interessantes? Quais são as oportunidades que eu posso aproveitar neste momento, tá? E também em outros momentos, né? Na fraqueza, eu pergunto: o que que pode ser aprimorado? O que que é feito erroneamente na empresa? O que que deve ser evitado? Quais são os pontos fracos que eu desejo minimizar, tá? Veja que quando eu penso nos pontos fracos e ameaça, isso são estratégias para a empresa sobreviver. E quando eu penso nos pontos fracos, mas oportunidades, é estratégias para me desenvolver. Já se eu pensar nos pontos fortes e ameaças, são estratégias para eu me manter no mercado. Agora, eu tenho que pensar em pontos fortes e oportunidades, que seriam minhas estratégias de crescimento, o negócio. Então, aqui, a gente tem um ambiente interno, o ambiente externo, né, que seria as oportunidades, ameaça, ambiente externo. Ambiente interno é pontos fracos e pontos fortes, tá bom? Para pensar nas estratégias. Quais são os problemas? Quando eu penso para determinar as ameaças, eu penso assim: quais problemas podem ocorrer? O que que pode acontecer no futuro próximo que me prejudique? Quais ameaças eu posso neutralizar, tá? Na análise externa, eu vou ver crescimento, né, estratégia ofensiva, quando eu penso em oportunidade e força. Quando eu penso em oportunidade e fraqueza, estratégia de reforço, desenvolvimento. Ameaça e força é manutenção, né? Estratégia de confronto. E ameaça e fraqueza, estratégia de defesa, sobrevivência, tá? Quando eu comparo. Aqui um exemplo de uma SWOT que foi feita, né? É, que você pode pensar o que que ajuda, por exemplo, bons gestores, equipe altamente capacitada, equipe unida, oferta que todos tenham as forças, o que que ajuda, né? As forças internas da organização, o que que atrapalha, que seria as fraquezas, né? Por exemplo, ausência de rotina, poucas reuniões. O que que são as oportunidades, né? Aber- Abertura de para parceria, né? O que que ameaça mudança na legislação, imprevisibilidade. Então, tem vários exemplos aqui que você pode usar para pensar na sua força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? Então, por exemplo, pouco uso de ferramenta de gestão pode ser uma fraqueza. Agora, uma infraestrutura adequada pode ser uma força da empresa. Mas se não tem a infraestrutura, pode ser uma força ou pode ser uma fraqueza. Se você tem a infraestrutura adequada, você pode ser uma força. Se você não tem, pode ser uma fraqueza, tá? Então, por exemplo, eu posso ter todos os procedimentos escritos, a rotina bem definida, pode ser uma força. Se eu não tenho essas rotinas, pode ser uma fraqueza. Se eu tenho, tá vendo? Então, muitas vezes na hora de analisar, eu tenho que ver, isso é força ou é fraqueza na minha empresa, sabe? Eu tenho essa força ou não? Alguma oportunidade pode ser, às vezes, vem de fora. Existe essa oportunidade? Ou pode ser uma oportunidade do concorrente que ser uma ameaça para mim, tá bom? Enfim, o que que estamos fazendo para alcançar as oportunidades que temos? Nós temos que pensar na SWOT dessa maneira, porque senão a empresa pode não sobreviver, né? Então tem que pensar em desenvolvimento, na sobrevivência, os pontos fracos, eu tenho que atuar neles, tá? Agora, aqui eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar a SWOT do grupo, eu queria ver o. Isabela, o que que você achou aí da SWOT? O que que você me fala? O que que você entendeu melhor? O que que você não entendeu? Dá um resuminho para mim aí da SWOT. Microfone, senão eu não escuto. Alessandra, o que que você achou da SWOT? O que que você entendeu? O que que você não entendeu? A Isabela deve ter dado uma saidinha lá. É.
Eu achei interessante. É algo que a gente precisa de colocar em prática, né? Aproveitar ao máximo essas questões da gente, da força, né, que a gente tem, das oportunidades que a gente pode ter também, e, e A- aproveitar ao máximo da ferramenta para a gente alavancar. Agora, você acha que dá para aplicar essa ferramenta, Alessandra? Sim, agora eu acho, sem dúvida. É. Nayara, você está aí? Kênio, você já conhecia a ferramenta, né, Kênio? Sim, já conhecia. Mas- Até aplicamos em uma determinada ocasião para em um plano de negócio, a abertura de uma empresa, né? Aham. E Mas é bem interessante, deu uma clareada, alguma coisa? com certeza. Muito Dá para bom, você, até para os processos nossos aqui. dá para você aplicar no seu processo aí, fazer? Sim, com Você acha certeza. que é uma boa? Sim, muito bom. Vai ser importante. Até para Mas- identificar os nossos gaps, né? E onde a gente pode Uhum. melhorar. Bacana. E é interessante você, quando você identifica as forças acabam motivando as pessoas, sabia? É verdade, acaba com você cria um fórum de discussão e começa a trocar as ideias ali com o pessoal, né? E acaba realmente é motivador, bem motivador mesmo. É, né? Viviane, Oi, Sônia. o que que você achou aí da SWOT? Dá para aplicar? Dá sim, Sônia. É bem interessante, né? O que Pontos fracos, fortes. você achou? Interessante. Não é muito difícil, né? É não, é não. Agora, eu queria que vocês pegassem e procurassem conhecer a, a SWOT daí da unidade, tá? Pega lá com o pessoal da qualidade, a SWOT da unidade para ver, e inclusive dá ideia lá de alguma coisa que precisa melhorar lá, que está faltando e tudo, vê o que que já tem e ajuda lá para melhorar. Porque agora vai ter auditoria externa, e antes da auditoria externa, sempre a gente dá uma atualizada na SWOT, tá? Ajuda eles a atualizar, vocês que viram aí como é que é, tá bom? Aprendeu, vai lá e ajuda a atualizar, certo? Olha, olha, a Alessandra, Nayara chegou aí, Nayara chegou aí, como é que ela chama? A Isabela chegou aí, tá bom. É um tal de às vezes ter que atender, chega, toca o telefone, vai não sei o quê, não tem jeito, né? Tem atendimento lá. Bom, aí nós fizemos a análise SWOT do grupo, tá? O que que nós identificamos como pontos fortes? O que que é bom? Mão de obra qualificada, certificação na ISO 9001, comunicação direta com todas as unidades, essa comunicação de uma unidade com a outra é um ponto bem forte. Equipe multifuncional e proativa, sabe? Tem uma equipe, tem muita gente que trabalha na unidade, vai para outra e tudo. Bom relacionamento com os clientes, né, Alessandra? Você pode falar, né? Tem bom relacionamento com os clientes ou não, Alessandra? É ter bom relacionamento com os clientes é, né, primordial, né? A gente tem que ter um bom relacionamento, um Pois é, bom mas pós-venda, tudo, a né? pergunta é: você concorda que é um ponto forte do grupo, bom relacionamento com os clientes? Sim, eu acho que isso é muito bom, tem que ter. Né? E aí a gente tem esse ponto forte aqui, ó. Bom controle dos processos com a ISO, a gente tem bom controle. Diretoria atuante e presente. Gente, tem empresa. O Kenny, eu sei que trabalhou em grande empresa, você sabe do que eu estou falando. Você nem vê quem é a diretoria, nem sabe, não é isso? Exato, verdade. Tá direto com a diretoria, é muito bom, não é? É, com certeza. E E como tudo. Ah, pode falar, desculpa. falei, como tudo na vida tem ponto positivo e negativo. Verdade. Mas
Mas é um ponto forte ter a diretoria aí, não é? Com certeza, sem dúvida. Né? E aí, esse último ponto aí, gente, por ter a diretoria muito perto, a rapidez nas decisões é um ponto fortíssimo no grupo, sabe? Toma-se decisão muito rapidamente para tudo, né? Você concorda que você conhecia, você concorda que esses pontos fortes, Kênio? Viviane, que já está há mais tempo, você concorda que esses são pontos fortes do grupo, Sim, sim, com certeza. né? É, Kênio, ontem mesmo eu tive um exemplo, né, nesse último item aí, os dois últimos itens, né, diretoria e rapidez nas decisões. Nós temos um equipamento novo aqui, uma demanda, né, e eu preparei a descrição técnica e tudo e precisava de uma anuência, né, do Farid. E aham. aí passamos para ele, rapidamente ele respondeu, já deu avaliação positiva, né, e aí agora é só tocar o processo. E, Bem interessante. e, e em grande empresa demora demais, às vezes, a vir uma decisão, né? Demora. Faz uma solicitação, vai para um gerente, um coordenador, para um gerente, aí vai subindo, subindo, subindo. Quando retorna, é 3, 4 meses. Eu já Pois tive é. uma. E o Farid fala que as empresas dele são pequenas, mas ele tem hoje uma grande empresa. Porque se somar todas, são muitas pequenas empresas que somada dá uma grande empresa. Exatamente. É um grupo muito forte, né? É, como grupo. Mas a gente trabalha nesse grupo, tem tudo de ponto forte. Agora, ponto fraco. Aí, ó, rotatividade da mão de obra qualificada. Esse problema é um problema sério na empresa, vem tratando, por isso a gente vai trabalhar aí. Algumas localidades com dificuldade logística, fertilizante, é grafite. E é um ponto fraco que é difícil da gente trabalhar, sabe? Que já tem há muito tempo, né? Mas a gente trabalha melhorando as estradas, né? Manutenção das estradas. Outro ponto fraco que é identificado é falta de pessoas em nível de gerência, sabe? Farid precisa muito de pessoas de repente, quando ele te contratou, sabe quem? Aham. Se você dá certo com ele, pode ser que seja uma pessoa para assumir alguma empresa do grupo, sabe como é que é? No Ah, futuro. bacana. Ele precisa muito de pessoas com nível de gerência, pessoas com um nível para, sabe? Ele tem pouquíssimas pessoas da confiança que trata, né? A qualidade, ele está tranquilo, porque tem eu, né? Por enquanto. Enquanto eu ainda estou aguentando Certo. trabalhar. Porque já tem 20. Eu trabalho para ele desde 2002, mas com qualidade desde 2005. Desde outubro de 2005. Então, agora em outubro vai fazer 20 anos que eu estou trabalhando. Desde 2002 eu fiz trabalhos para eles, né? Eu estou Bacana. cuidando disso. Mas eu não sei Inclusive, por quanto tempo, né? Oi. entendi. Inclusive, na semana passada, o Lucas precisou viajar, né? Foi resolver um assunto em São João del Rei. E eu fiquei no lugar dele aqui a semana. Assumi a coordenação, a gerência aqui, né? Durante alguns dias. Foi uma experiência muito bacana. É, né? Espero ter correspondido à expectativa, né? Mas É, foi mas com certeza você tem a oportunidade. Nesse grupo a gente tem grandes oportunidades. Se você é bom de trabalho, se é bom de serviço, Farid, ele precisa de gente boa. Então, se a pessoa se consegue conquistar a confiança dele, sabe? E ele só precisa de gente que queira trabalhar. Só isso, exato. né? A outra É, fraqueza, agropecuários não investirem em fertilizantes, né? Porque a fertilizantes esse ano já tem mais de um ano, já tem uns 2 anos que a fertilizante está bem, bem, porque não sei se vocês que não são de lá sabem, mas a fertilizantes, o grande cliente dela são as indústrias de fertilizantes, sabe? Vende para as indústrias de fertilizantes. Entendeu? Mas além dessa, lá
na grafite nós temos um produto que é o. Como é que chama, Alessandra? Como é que chama aí o. É o Lubrificante, Tânia? Lubriplant. É, o Lubriplant, esqueci. Que é um produto para para agropecuária, né? Para agropecuária não, para para o agronegócio, né? Que para Não. plantação lá, né? Não para pecuário, mas para agricultura, né? Que você sabe, Kênio, que é, né? O Lubriplant? Eu vim conhecer aqui, eu não sabia não. Pois é bem interessante, sabe o que que é? O Lubriplant é o grafite que com baixo teor de grafite, sabe para você já sabe para que ele vai? Onde ele vai? Isso, tô aprendendo aqui, acho que já sei já. É já, né? Pois é, ele vai lá na para botar nas sementes para lubrificar a semente para sair pouca semente. Vou sair essa quantidade certa de semente, acho legal. Para na hora Legal, de distribuir, legal, né? é bacana, eu não imaginava isso. Depois que eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo. É Muito muito interessante. legal. Saber que o grafite ele é um lubrificante para as sementes. Legal, né? Pois é, isso é uma fraqueza. Então a gente vai trabalhando nisso aí. Mas como é que trabalhar nisso, né? Na verdade, Inclusive, em função dessa questão da guerra na Ucrânia, né, Rússia, Ucrânia, etc., falam-se muito em problemas de fornecimento de fertilizantes, né? Talvez teria até afetado o Brasil. Quem sabe é, ter oportunidade, né, de implementar os negócios, né, nessa área, né? é. Agora eu estou achando que a agropecuária não investir em fertilizante não é fraqueza, não. Isso é uma ameaça. Está no lugar errado. Seria ameaça? É, os agropecuários não investir em fertilizantes, isso é uma ameaça do mercado. O que que você acha? Ah, tá, é verdade. A palavra agropecuário, né? Ou seja, É, isso aqui não é fraqueza, não. Isso não é fraqueza da empresa, não. Não é interno, isso é externo. Ô, Alessandra, o que que você acha? Tá aqui, eu vou tirar. Isso não é fraqueza, isso é ameaça. isso é externo, né? É externo, é. Não é um problema interno da empresa, fraqueza é interno, né? Aqui vem as oportunidades. Crescimento da empresa no mercado, ampliação da estrutura da empresa e exportação. São oportunidades. Isso para o grupo, tá? E como ameaça, competitividade no mercado, crise econômica, aumento dos tributos, falta de provedor externo, desabastecimento de insumo, nova pandemia, greve, tudo é ameaça que pode vir por aí. Será que vem nova pandemia, Ken? Então falam alguma coisa aí, né? De novo vírus, etc. Mas eu não sei, né? É bem complicado. Mas pode Tomara que vir, pode. é, Mas que pode não vir, tá pode, verdade. né? Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a SWOT? Ou com alguma Essa, dúvida? Oi, essas Ken. questões aí tributárias que os Estados Unidos estão impondo, né? Não sei se atingiria também esse mercado, né? Por enquanto, pelo que a gente está sabendo, acho que é só uma parte de aço, né? Mas não está livre de aparecerem outras. Mas não deixa de ser aumento de tributo. E Pode ser, pode afetar o mercado. Na verdade, o política externa, né? Pode afetar.
Ah, Isso. É política externa, é o termo correto, é isso mesmo. política externa pode ser uma ameaça para a empresa, não é só política interna, não, né? A gente pode até colocar como ameaça política interna e externa. Isso, eu concordo. Nayara, você está aí? Oi, Sônia. Anota para mim aí, por favor, que eu peguei essa SWOT da, da, do grupo, tá? Anota para mim, por favor, ó, agropecuários não investirem em fertilizante tem que sair de fraqueza e ir para ameaça, porque isso é uma ameaça, concorda? Porque isso é externo, Sim, tá? Então, tirar isso daqui de ponto de fraqueza e levar para nas externo, ameaças. tá? Tá, E no do grupo, tá? E aqui, ó, na ameaça, além de colocar essa, colocar aqui com mais uma ameaça, políticas externas e internas. tá. É uma ameaça. A política externa e política interna é uma ameaça para o grupo, porque tem exportação. Você concorda, Alessandra? Você que mexe com exportação aí, e é para o grupo inteiro. Sim, aham. A É, gente tanto para pode chamar. exportação quanto as vendas internas também, né? Hein? Sim, para exportação é muito importante essas questões desses riscos, né? Porque, por exemplo, a gente faz o preço baseado num valor de dólar hoje. Só que a gente recebe depois, né, a divisa, só depois que tem a verbação. E aí a taxa do dólar pode estar diferente da nota que a gente tirou. Então, E é uma para mais ou variação para menos, pode para complicar, né? mais ou para menos. É complicado. E isso tem a ver, a política, a política interna afeta e a política externa afeta. E é uma ameaça Exatamente. sempre. Mas só que a gente tendo essa noção disso, o que que acontece? Na hora de fazer o preço, de formação de preço, tudo isso importa. Sim, a gente tem que saber usar uma margem de segurança, né? É, mas só que é o seguinte, preço é um negócio complicado. Se você põe o preço alto, você perde do concorrente. Se você põe baixo, você perde dinheiro. E aí? Tem que ter assim um bom senso, né? Mas a gente tem que trabalhar com uma certa margem de segurança, porque a variação ela acontece, isso é fato. Nunca vai ficar engessado. Definitivamente vai ter uma variação, Não é? né? Nunca daqui a um mês, nunca é o mesmo. A gente nunca consegue fixar o valor, né? É, Então mas uma tem que ter uma política, margem. alguma coisa que a política pode fazer, pode influenciar, tanto internamente como externamente. É isso, Kênio, a sua colocação em relação aos Estados Unidos, com a mudança de Exatamente. presidente? É essa a sua preocupação? Isso, exatamente. É isso mesmo. Pode interferir, né, no mercado de exportação, aumentar tributos, etc. Uhum. Tá Aí bom? perderia competitividade, né? A análise SWOT a gente fez, eu estou mostrando para vocês o resultado e quero que vocês façam para vocês entenderem, né? Então, agora, depois que você tem a análise SWOT, o que que você faz com a análise SWOT? Você faz um plano de ação, sabe? Você usa lá o 5W3H, 5W. Lembra lá do plano de ação que você pode usar todos os 8 coisas, né? Quem, quanto custa a quantidade, etc. Você pode usar por quê? Você pode usar tudo ou pode usar alguns deles só. Então, exemplo, você faz um plano de ação, né? Põe o item, o que que é para fazer atividade, por exemplo, é o quê? Recurso necessário é o quanto custa, responsável, quem, e aí vai, né? O quando, né? Tá aqui, alguma observação, você pode fazer um plano de ação usando todos, né? Aí tem lá.
teve lá o outro treinamento que nós demos do plano do 5W3H, né? E você vai ver o que que você pode fazer. E você vai ter que pensar em ações. Ação para aumentar a força, para fortalecer as forças. Ação para minimizar as fraquezas, para acabar com alguma fraqueza. Ação para pegar essas oportunidades, para abocanhar as oportunidades. E alguma ação para se prevenir para ameaça. Por exemplo, essa ameaça que nós falamos da política em termos de da área financeira, né? Quando a Alessandra vai fechar um carregamento lá de coisa externa, normalmente você conversa com o Farid, né? Assim, Alessandra? Para poder ver o preço, definir o melhor preço, né? Assim? Sim, E ele sim, com a grande sempre atualizando, né? é, e ele com a grande experiência, ele ajuda pra caramba, né? Sem dúvida. Entendeu? Então é isso. Então, o plano de ações, a gente faz o plano de ação. Na empresa, a gente tem o plano de ações estratégicas. Nós temos uma reunião de análise crítica da alta direção e dali sai um plano de ações estratégicas, e esse plano de ações estratégicas tem a ver com minimizar, com atender a FOFA, sabe? Ações para isso tudo, né? Na verdade, o planejamento a gente faz mais coisa, não é só a FOFA, né? O planejamento estratégico a gente olha outras coisas, né? Agora, eu trouxe para vocês um exemplo que eu vi na internet que eu achei bem legal, que é o seguinte: eles juntaram os, algumas ações a serem feitas e fizeram um GUT. Olha para vocês verem. Só que em vez de chamar de gravidade, eles chamaram de importância. Entendeu? Aí fizeram, pegou, então era isso aqui da área de TI, né? Pouca concorrência para produtos digitais no Brasil, possibilidade de internacionalização, Google Drive se consolidando, economia brasileira voltando a aquecer, parceria estratégica com grande e-commerce, design e jornalista precisando de oportunidade. Eu não sei de que empresa que é isso, nem quando foi feito isso, né? Mas aí o que que ele fez? Pegou e colocou aqui o que que era importante, urgente e a tendência que é se mantém ou não, se piora, se melhora, melhora muito. Achei bem legal. Olha para a gente pegar aquele Gucci, tá certo? E foi dando as notas, tá? E chegou aqui, ó. Deve ter, pelo que 75 deve ter sido 5 para 2 e 3 para um deles. Deve ter sido o mantém. Aqui deve ser 5, 5 e 3. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75, sabe? Aqui o urgente deve ter sido o branco, deve ter sido um, 30 deve ter sido, aqui deve ter sido 5, não sei como é que é, chegou no 30 que foi, fez a multiplicação, deu as notas e chegou aqui. E depois, ou seja, vai primeiro cuidar disso, depois vai cuidar da economia brasileira, voltando a pensar aqui. Não é legal? Pegar o planejamento estratégico depois e fazer os planos de ações e fazer um GUT dele. Importância, urgentes e tendência, né? Gostou, Nayara, disso aqui? Gostei, Sônia. É interessante, né? É, para a gente saber o que que a gente vai fazer primeiro, qual ação vai tomar primeiro. Sim, Legal, né? sim. Aí, Kênio, vocês viram? Aliás, todo mundo, né? A Isabela, Viviane, é, Ok. né? Dá para praticar assim? Dá, ué. Depois que pegar, fazer isso. Depois que tiver, faz a SWOT, faz o plano de ações, depois pega o plano de ações e faz o GUT dele. Legal, né? Para ver qual ação que vai Legal. primeiro. Olha, a gente juntou três ferramentas, né? O SWOT com o plano de ações com 5W3Hs e com o GUT, né? A gente pode, agora que a gente já aprendeu com essas, acho que 16 ferramentas, né? E amanhã ainda tem mais alguma. Aí vai ter o exercício que vocês vão fazer. Esse exercício nós vamos sair da. Eu vou parar de gravar, porque aqui eu quero explicar para vocês direitinho como é que vocês vão fazer esse exercício, tá? Vou explicar para vocês aqui.
Vou pausar a gravação.